Amém? Amém. Glória a Deus. Querido, nós temos falado durante esse mês, o tema geral que Deus colocou no meu coração para a gente estar trabalhando esse mês na igreja é oração. Domingo temos falado sobre alguns textos voltados para a oração. E na quinta-feira nós temos falado especificamente sobre oração em línguas. Eu creio que vocês estão orando mais já. Não, vocês estão orando sim. Oxe, são o povo da palavra, da fé. E eu quero continuar hoje falando sobre oração em línguas. Mas hoje eu quero olhar para um outro lado da moeda dessa oração. E eu tenho quase 100% de certeza, eu acho que eu tenho quase, né? Negócio meio estranho. Mas que eu nunca falei o que eu vou falar hoje. Porque hoje eu quero falar para você sobre como você fluir na interpretação das línguas que você ora. E você vai ficar hoje aqui maravilhado com as coisas que podem vir de Deus para a tua vida quando você começar a interpretar as línguas que você ora. Só que você, lógico, para você interpretar, você primeiro tem que estar fazendo o quê? Oxe. Como é que você vai interpretar o que você não orou? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14. Quantos de vocês aqui, deixa eu ver, acredito que a maioria, porque a maioria de vocês são daqui, mas quantos de vocês já viram essa operação, esse fluido do Espírito Santo, línguas com interpretação? Deixa eu ver, ok? Fora daqui, em outros lugares, ok? Quantos de vocês já interpretaram suas próprias orações em línguas? Alguns, amém? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13. Então, para ajudar você que está anotando, o tema é como fluir na interpretação das línguas, ou interpretações das línguas. O texto básico está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13. E hoje eu vou ensinar coisa prática, querido, para você. Eu quero que você vá embora daqui hoje e chegar assim antes de dormir e falar: rapaz, eu vou testar o que o pastor falou na igreja. Vou pagar para ver. Não vai pagar, né? Mas assim, olha só o que diz 1 Coríntios 14, versículo 13. Pelo que o que fala em língua, ore para que possa. Então, vamos, olha para o texto de novo. Vamos ler juntos. É um texto, mesmo que a sua versão seja um pouco diferente da minha, a gente vai ler junto, tá bom? 2, 3 e já. Pelo que o que fala em línguas, ore para que a possa interpretar. Bom, nós devemos pedir a Deus a capacidade de interpretar as línguas estranhas que nós estamos falando. No capítulo 14, versículo 2, ele diz: pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Porque o que profetiza, porém, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E o que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, a oração em línguas
ela é um dom diferente, diferenciado, porque você fala e não entende. Você fala, não entende e é edificado. Agora, a oração em línguas, ela pode e deve ser acompanhada quando você não está. Existem momentos em que eu só estou orando em línguas para minha edificação, para eu estar conectado, sensível a Deus. Eu não estou buscando algo, nada em especial, mas existe um momento, e eu tenho experimentado isso constantemente, em que eu preciso de resposta, que eu preciso de uma direção de Deus, eu preciso que Deus fale comigo a respeito de um determinado assunto. Então, quando eu estou num momento como esse, é o momento onde eu não estou orando em línguas só para me edificar. Eu estou orando em línguas para receber algo. Então é nesses momentos em que eu oro, crendo que eu vou receber a interpretação daquilo que eu estou falando. Então a Bíblia diz, se você fala em línguas, você deve orar a Deus pedindo para que você possa interpretar o que você está falando. Você precisa fazer esta oração. Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu oro agora ao Senhor para que eu possa interpretar aquilo que eu estou falando. Aquilo que eu estou orando, que eu não entendo, eu não sei o que eu estou dizendo, mas agora, que pelo mesmo poder do Espírito Santo que eu falo, é o mesmo poder do Espírito Santo que vai me dar a interpretação, amém? Você precisa entender que quando você começar a orar e interpretar o que você está falando, a sua vida de oração, ela vai para outro nível. Ela vai para outro nível. Agora deixa eu dizer para vocês, anote isso, vocês que estão anotando, por favor. Por favor, anote isso que eu vou falar agora. Tradução é diferente de interpretação. Anote isso. Tradução é diferente de interpretação. O texto de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13, ele diz para a gente orar, para que a gente possa interpretar e não traduzir. Então, olha para quem está do seu lado e fala assim, é tradução, é interpretação. Pastor, qual é a diferença? Tradução, irmãos, é palavra por palavra. Então, se nós tivermos aqui um pregador americano, nós vamos precisar de um tradutor, de alguém, ele vai falar aqui uma frase em inglês, e a pessoa que vai traduzir para o nosso idioma. Então ele vai falar aqui, né, blá 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 blá. Aí a pessoa, gente, ó, é tal, ele vai, isso é tradução, ele vai traduzir palavra por palavra, sentença por sentença, expressão por expressão. Agora, a interpretação de línguas não é palavra por palavra. O que é a interpretação de línguas? Anote isso. É compreender o que está sendo comunicado. É a compreensão do que está sendo dito. Então, é possível, às vezes, uma expressão, ouça isso, uma expressão pequena em línguas, e a interpretação ser longa. Entendeu o que eu falei agora aqui? Deixa eu ver.
Você pode ter uma expressão em línguas pequena e a interpretação ela ser grande, e o contrário também. Você pode ter uma expressão em línguas grande, mas na hora de interpretar, a interpretação é pequena. Porque você não está traduzindo, né? Então ele fala assim: Rakatai, boa noite. Labachê, a paz do Senhor. Não. Olha só. Existe um exemplo diga assim, exemplo de interpretação. Fala. Para você não falar, e o pastor é um exemplo de interpretação, o melhor exemplo de interpretação do que eu estou falando para vocês agora aqui, não está no Novo Testamento. Agora eu mexi com vocês, eu sei. Aí você fala: pastor, mas línguas, interpretação só tem no Novo, pastor. Posso mostrar para vocês? Vai comigo em Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Você está aqui num culto de ensino, amém, gente? Hoje vocês vieram aqui para aprender da palavra, amém? E você não... Deixa eu dizer algo para você. O nosso propósito não é trazer um ensino intelectualizado da palavra. O propósito da quinta-feira à noite é trazer o ensino revelado da palavra. Revelação para a sua vida. O que você aprende aqui é revelação. Sua mente pode ter dificuldade de aceitar as coisas que eu falo aqui. Pessoas vêm aqui na igreja, aí nos ouvem ensinando essas coisas, oração em línguas, e a gente falando, enfatizando sobre isso. Algumas pessoas, elas querem só ter uma compreensão lógica, raciocínio da palavra de Deus. Mas o que muda a sua vida é a revelação que você carrega dentro. Então, Daniel capítulo 5, a partir do versículo 1, vamos lá. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo de Deus, que estava em Jerusalém, beberam neles o rei, os seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, deram louvor aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Agora veja o versículo 5. Na mesma hora, apareceram o quê, gente? Leia aí, gente. Uns dedos de mão de quê? Olha só. A Bíblia não fala que apareceu uma mão. Apareceu o quê? Uns dedos. Eita, nós. A pessoa, estou pregando aqui. Daqui a pouco vocês olham aqui assim, aparece uns dedos aqui. Mas sai gente correndo dessa igreja, hein? Versículo 5. Na mesma hora apareceram os dedos nas mãos, os dedos de mão de homem, escreviam, os dedos escreviam, em frente do castiçal, no reboco da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo. O rei viu, eles viram a coisa acontecer.
Versículo 6. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o perturbaram. A junta dos seus lombos se relaxaram. Isso aqui é uma expressão bonita para falar assim, que ele se mijou. Deu ruim na frente e deu ruim atrás. Ué. Oxe, gente, você imagina, você está ali, tomando, bebendo, daqui a pouco uma mão escrevendo, gente. Você fala assim, rapaz, eu bebi demais, eu estou maluco, eu estou vendo mesmo. Vamos lá. E os seus joelhos bateram um no outro. Ordenou o rei em voz alta que lhe trouxessem os encantadores, os astrólogos, os feiticeiros. E disse o rei aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua... Posso falar um negócio? Se precisava de interpretação, é porque o que foi escrito não foi escrito no idioma que ele entendeu. Era um idioma misterioso. Vocês estão aqui? E qualquer um que lê essa escritura e declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino terceiro dominador. Então entraram, todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, não puderam, nem fazer saber ao rei a sua... Então vamos lá, nós estamos falando do que aqui? De interpretação e não de tradução. Parece uma mão, uns dedos, escreve algo, não era na linguagem deles. De alguma forma eles perceberam que aquilo era espiritual. Chama os sábios, os encantadores, chama os astrólogos. Eles leem aquela inscrição e eles não conseguem dar a interpretação. Ainda no capítulo 5, agora versículo 17. Para a gente curtar essa história aqui, né? Então respondeu Daniel na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a... Olha só. O que eu estou destacando para vocês? Que interpretação não é tradução. Agora vamos direto para o versículo 21. Não, vamos direto para o versículo 24. Para a gente ganhar tempo aqui. Porque ali Daniel já vai estar dando o que foi dito e a interpretação. Então, versículo 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Vamos falar juntos esse negócio aí juntos? 2, 3 e já. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Se fosse na nova aliança, não seria escrito, seria falado. Então veja, agora, versículo 26, nós vamos ter a interpretação. Esta é a forte, gente. Esta é a interpretação daquilo. Mene, olha só. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Irmão, como é que uma palavra pode significar tanta coisa assim? Aí você fala assim, é línguas com interpretação. Não é tradução. Assim, numa palavra
pode conter uma mensagem inteira. Quem tá entendendo aqui? Deixa eu ver. Oh, gente, isso aqui é glorioso. Então, qual é a interpretação? Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez ou Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então o que você tem aqui? Olha só, eu acho isso tremendo. Da antiga aliança, um exemplo de como que a interpretação tem que funcionar. Você tem ali 3 palavras simples: mene, tekel, parsim. E com um significado extenso. Então, irmãos, anote isso. Anote algumas coisas que eu vou passar para vocês agora. Você já sabe que não é tradução. Então, pastor, mas a pessoa falou, e a interpretação foi tão curta. Ou, irmãos, olha só, alguém pode pegar aqui e falar assim, 1 minuto em língua, e eu ficar 1 hora, 1h30 depois interpretando o que ela falou. Por quê? O que é a interpretação de línguas? Porque, irmão, nós estamos falando aqui de coisas sobrenaturais. A mente natural não compreende o que nós estamos falando aqui hoje, tá? E deixa eu dizer para vocês. Você não vai ouvir um ensino sobre isso em qualquer lugar não, tá? Chega em casa hoje, marca um encontro com o tio YouTube. Conhece ele, tio YouTube? E digita lá, pregação sobre como interpretar a língua estranha. Vai lá, faz isso. Ninguém ensina essas coisas. Aí o povo não sabe se mover nas coisas de Deus. Aí o povo fica incrédulo. Aí você ora em línguas, interpreta. Aí ficam com as caras assim. Ele inventa o que ele fala lá. Tá bom. O que é a interpretação de línguas? Anote aí, em primeiro lugar. É revelação e respostas que precisamos. Primeira coisa que você tem que entender sobre a interpretação de línguas. É revelação e resposta do que precisamos. Quando nós lemos Daniel, só que agora no capítulo 2, abra comigo rapidinho. Capítulo 2, versículo 22, diz assim: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, quando você, olha só, quando você ora em outras línguas, com o propósito de receber interpretação, o que você vai receber? Você vai receber revelação daquilo que está escondido. Por isso que você pode enganar uma pessoa que ora em línguas durante um tempo. Você não vai enganá-la muito tempo, não. Você não engana durante muito tempo numa igreja que ora em línguas. Você consegue enganar durante um tempo, mas a oração em línguas traz o quê? Revelação. Está escondido, está nas trevas, vai orando em línguas, aquilo que está em oculto vem para a luz. Fala para quem está do seu lado assim: se você orar bastante em línguas, aquilo que as pessoas estiverem fazendo contra você, escondido de você,
elas não vão conseguir te enganar durante muito tempo. Porque através da oração em línguas, você vai receber revelação do escondido e do profundo. A oração em interpretação de línguas, além de revelação, é resposta para aquilo que nós precisamos. Olha só o que diz João capítulo 16. João capítulo 16, versículo 13. Sabe, irmãos, isso aí é muito forte o que a gente está falando aqui. Às vezes, irmãos, porque como é que, pensa aqui comigo, olha aqui comigo. Nós somos aqui hoje na igreja mais de 200 pessoas, membros aqui na igreja. Como é que eu vou dar conta de cuidar e pastorear vocês? Não dá conta não, gente. Aí às vezes assim eu fico aqui. Eu gosto muito de vir orar aqui dentro durante a semana, porque está vazio, eu me tranco aqui dentro. Ligo um louvor, ou ligo alguma palavra, eu fico andando aqui. Às vezes eu fico deitado aqui. Eu falo, rapaz, se tiver uma câmera escondida aqui, o povo vai falar assim, esse pastor não é normal não. Aí eu fico assim, eu faço essa oração assim. Várias vezes eu já fiz, Senhor, tem alguma coisa acontecendo com algum membro da igreja que precisa da minha ajuda? Aí eu começo a orar em língua. Aí geralmente o que Deus faz? Deus começa a surgir na minha mente o rostinho de algum de vocês. Por isso que de vez em quando, do nada, eu mando umas mensagenzinhas assim, como quem não quer nada para vocês. Aí o pastor mandou mensagem para mim, é porque eu orei, meu filho. Quem está entendendo isso daqui? Agora, isso vai funcionar na sua vida. Você está meio desconfiado do seu filho, da sua filha. Eu estou falando sério, gente. Senhor, eu tô com uma pulga atrás da orelha com esse cidadãozinho, meu filho aí, minha filha aí. Eu falo, ele está dizendo que está tudo bem. Mostra para mim. Aí você pega, fica no cantinho, começa a orar em línguas, quietinho assim. Ó. Daqui a pouco, vai começar a vir umas imagens, como um quebra-cabeça, assim, começando a ser montado dentro da sua mente. E daqui a pouco você sabe o que está acontecendo. Aí você chega para ele, você já não chega para perguntar, você chega para confrontar com a informação que Deus te deu. Quem gostou? Não, fala, vamos lá, quem gostou disso? Fala bem forte assim, quem ora em línguas não é feito de bobo para sempre. Uma hora a casa cai. Aleluia! Evangelho de João, capítulo 16, vamos lá, versículo 13. Eu acho que hoje essa vai ser a pregação que mais vai motivar o povo para orar em línguas agora. Mas não é, Deus não é fofoqueiro não, viu? Deus, eu queria saber o que eles falam dentro da casa deles. Deus não vai mostrar não. Vai não, meu filho. Deus vai revelar aquilo que é necessário em relação à sua vida. Deus não vai ficar expondo ninguém ao ridículo. Mas vamos. João 16, 13. Olha só como é que o Espírito Santo trabalha.
João 16, 13. Às vezes, irmãos, tem uma situação. Como eu tenho usado essa ferramenta? Línguas com interpretação. Às vezes tem uma situação da igreja, precisa tomar uma decisão, precisa fazer alguma coisa, eu não sei o que faço. Aí eu venho aqui, venho para cá, me tranco aqui. Aí eu falo assim, Deus, fala comigo agora sobre isso, isso e isso. E começa. Às vezes a interpretação vem rápido, às vezes demora um pouco. Eu já recebi interpretação debaixo do chuveiro, tomando banho. João 16, 13. João 16, 13. Olha só. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda. Ele vos guiará em toda. Ele vos guiará em toda. Então, se você estiver sendo guiado pelo Espírito, por isso que não vão conseguir te enganar muito tempo. Te enganam por um tempinho, mas você rápido descobre. Porque você está sendo guiado pelo Espírito da verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Agora veja. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver. Ele dirá tudo o que tiver. Irmãos, alguém pode esconder alguma coisa do Espírito Santo? Alguma intenção, algum propósito, alguma ação, algum plano, né? Alguma coisa pode ficar escondida do Espírito Santo? Você lembra no texto? Eu não vou lembrar aqui, não precisa, mas depois eu posso até ver. Mas o profeta, para quem Deus revelava o que o rei falava até sozinho no quarto. Quando você está orando em línguas, e você começa a se mover na interpretação das línguas, o Espírito Santo ele vai começar a falar com você das coisas que ele ouviu. E ele ouviu de Deus, mas que ele também ouviu aqui na terra. É por isso, olha aqui para mim, povo, olha aqui para mim. É por isso que tem coisas que acontecem na sua vida, e quando acontece, você fala assim, rapaz, eu tinha alguma coisa dentro de mim que falava que era isso. Quem já teve isso aí? É o Espírito Santo, gente. Não falará de si mesmo, mas ele dirá. Diga assim, mas dirá, diga. Então diga assim, o Espírito Santo é o Espírito que fala alguma coisa. Irmão, se ele fala, alguém tem que. Mas dirá tudo o que tiver ouvido. Agora veja, a parte final do versículo. E vos, o quê? Bem forte, e vos. Ele vai anunciar o quê? As coisas o quê? Então são as coisas do futuro. Quando você ora em línguas e recebe interpretação, você recebe revelação do seu futuro. Você recebe respostas. Segunda coisa que você precisa entender sobre a interpretação de línguas. Anote. O que é a interpretação de línguas? É a compreensão que você não tinha antes. O que é a interpretação de línguas? É você receber a compreensão que você não tinha antes. Então você está lá, olha aqui, gente. Você está lá orando em línguas. E daqui a pouco, você começa a compreender coisas que antes você não compreendia. Você começa a compreender coisas a respeito de Deus.
Você começa a compreender coisas da vida. A sua compreensão começa a se abrir. Então, a interpretação de línguas, você interpretar as línguas que você ora, vai gerar isso em você. Compreensão, diga compreensão. Mais forte, compreensão. É uma compreensão que eu não podia adquirir por meios naturais. Só através de um canal sobrenatural. Terceira coisa que você tem que saber sobre interpretação de línguas, anote. O que é a interpretação de línguas? Em primeiro lugar, é revelação e respostas que precisamos. Em primeiro lugar, é revelação. Diga, revelação e respostas. Segundo lugar, é compreensão. Diga, compreensão. Em terceiro lugar, anote. O que é a interpretação de línguas? É saber o que fazer naquela situação. Talvez esse terceiro ponto é o ponto que eu mais presencio na minha vida. Deus, eu não sei o que fazer nessa situação. Aí eu começo, xará, catalá, batoroco, e de repente, é assim, irmãos, é de repente, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, quando você recebe a interpretação de línguas, você vai receber revelação, você vai receber respostas, você vai receber uma compreensão, você vai saber o que fazer naquela situação, através, quarto, anote isso, é um pouquinho mais longo, mas eu preciso que vocês anotem. Através da interpretação das línguas, você receberá instruções de como lidar com questões complicadas da vida. Tem alguém aqui hoje? Deixa eu ver, gente. Tem alguém aqui crendo no que está ouvindo? Tá bom. Então, através da interpretação das línguas, você receberá instruções. Diga agora, instruções. Então, são algumas palavras-chave: revelação, resposta, compreensão, saber o que fazer, instruções. Instruções, faça isso, depois faça isso, e depois faça isso, e depois faça isso, e depois que você fizer isso, vai estar resolvido. Amém, gente? Ok, agora deixa eu ir para uma outra parte. Anote aí, passos práticos para você começar a interpretar em línguas. Vamos lá, passos práticos. Deixa eu te passar alguns passos práticos que você vai começar a fazer para entrar nessa operação. Primeiro, peça a Deus. Não foi isso que nós lemos em 1 Coríntios 14, 13? Quem fala em línguas, peça a Deus. Você já pediu para Deus? Se você não pediu, lógico que você não vai interpretar. Agora, irmãos, depois que você pedir, você fala assim, como é que você vai fazer essa oração? Pega a sua Bíblia, 1 Coríntios 14, 13. Vamos, gente. É o ensino. Hoje é culto de ensino. Vocês vêm aqui para ser ensinados. Não adianta nada você saber qual era o diâmetro do prego que pregou Jesus na cruz. Isso não vai mudar a sua vida. O que você aprende aqui são coisas práticas para a sua vida. Você tem que ir embora sabendo como colocar em prática e vai funcionar. E eu vou começar a ouvir testemunhos aqui de pessoas que oraram em língua, interpretaram, receberam revelação, resposta, compreensão, instrução e foram vitoriosos. Diga amém. 1 Coríntios 14, 13. Pelo que o que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Agora feche os seus olhos. Levante suas mãos. Bem alto, diga assim: Pai, em nome de Jesus,
A sua palavra, ela diz que aquele que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Então isso é uma instrução, é uma ordem para mim. Então, baseado nessa palavra, em nome de Jesus, eu oro para que a partir de hoje eu possa interpretar as línguas que eu oro. Eu creio que o Senhor me ouviu. Eu creio que recebo agora. E a partir de hoje vai acontecer. Amém. Primeiro passo você já deu aqui. Você pediu para Deus, Deus te ouviu. Pastor, mas eu não senti nada. Ok, eu também não, mas a gente crê. Pronto. Agora o segundo passo, prático, para você começar. Como eu comecei falando, existe uma diferença quando você ora em língua só para sua edificação. Irmãos, eu oro em língua assim, fazendo as coisas do dia a dia, indo na fila do banco, indo de um lugar para o outro, dirigindo, tal. Mas quando eu quero receber uma revelação, uma resposta, uma instrução, eu paro tudo. Aí eu paro tudo. Então, quando você quiser receber uma resposta, uma revelação, uma instrução, você quiser saber o que Deus tem a dizer para você a respeito de algo, então, segundo passo que você tem que dar, pare tudo. Pare. Vá para um lugar, fique sozinho e fique ali um tempo orando em outras línguas. Amém, gente? Terceiro, tenha uma pergunta ou uma situação em mente. Anote isso, isso é importante. Tenha uma pergunta, uma situação em mente. Você pode começar, pai, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu faço assim. Eu preciso que o Senhor fale comigo a respeito dessa situação e começa a orar em línguas. Então você pede para que você possa, você pare tudo, tenha algo em sua mente. Logicamente, você deve começar a falar em línguas, é óbvio, né? Porque como é que você quer interpretar se você não está falando em línguas? Uma coisa que pode te ajudar, eu quero que você anote isso, porque isso pode lhe ajudar, é se utilizar de músicas ungidas, louvores ungidos. Eu aconselho os louvores que você ouve ser cantado aqui na igreja, e estão disponíveis no YouTube, Spotify, que mais? Enfim, tudo aí. Em segundo livro dos Reis, abra lá, capítulo 3. E eu quero te mostrar como que uma música ungida pode te ajudar a fluir com as coisas espirituais. Eu não sei se você já percebeu, eu não sei quantos de vocês aqui, antes de nascerem de novo, frequentaram macumba, essas coisas. Alguém aqui, antes de nascer de novo, foi dessas coisas? Alguns de vocês, ok? E você percebeu que para cada entidade tem uma música, o que eles chamam de um ponto? É um ponto para pombagira. Aí você começa aquela música, aquele atabaque, aquela melodia, aquela canção, a pombagira se manifesta. É uma outra música para o Exu Tranca-Rua, e quando começa, ele vem, porque aquelas músicas chamam aquelas entidades, porque são músicas que foram feitas para eles. Mas existem músicas que receberam a inspiração do Espírito Santo. E essas músicas, elas atraem a unção de Deus. Isso é bíblico. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3, vamos lá. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3, versículo 15.
diz assim, Eliseu ele foi chamado para profetizar, e ali ele começa assim no versículo 15. Agora, porém, trazei-me um arpista. Algumas versões falam tangedor. Trazei-me um arpista, ou um tangedor. Agora veja o que diz ali. Enquanto o arpista tocava, enquanto aquela música ungida ia sendo entoada, o que aconteceu? Leia. O que aconteceu? Veio sobre Eliseu o quê? A mão do Senhor. Diga assim, a música ungida, diga. Trouxe a mão do Senhor. De novo, a música ungida pelo Espírito Santo trouxe a mão do Senhor e o profeta pôde profetizar. Músicas fazem isso. Músicas ungidas trazem a mão do Senhor. Por isso que você deve ter cuidado com o que você ouve, porque existem músicas que trazem operação de demônios. Mas a música ungida traz a mão do Senhor. Diga assim, a música ungida traz a mão do Senhor. E o texto diz que, no versículo 16, a primeira parte, e disse, assim diz o Senhor. A música que o arpista começou a tocar, carregava um som. O som que o arpista começou a tocar, carregava um som, o que facilitou para que o profeta se movesse no espírito. Então, uma sugestão que eu dou para vocês, se utilizem de músicas ungidas. Hoje não é difícil. Você pode colocar, muitas vezes é isso que eu faço, eu coloco uma música, ou eu coloco uma pregação, ou eu coloco a Bíblia em áudio, e eu deixo aquilo tocar. Por que eu faço isso? Porque aquilo afeta a atmosfera ao meu redor. Quantos passos eu já passei para vocês? Ok, vocês não sabem? 3 passos. Foi isso? Então vamos lá, 4º passo. Note aí. Seja sensível a coisas que o Espírito Santo trará na sua mente. Eu disse, ele vai trazer aonde? Vamos, anote. Seja sensível às coisas que o Espírito Santo trará à sua mente. Abra aí, João 14, 26, por favor. João 14, 26. Quem está aprendendo algo aqui hoje? Quantos de vocês sabem que vocês estão aprendendo um ouro grande aqui hoje? Deixa eu ver. Amém. Tá bom. Então, esse é o passo que nós estamos falando. Seja sensível às coisas que o Espírito Santo trará à sua mente. Por quê? Porque isso é a interpretação. As coisas que o Espírito Santo traz na sua mente é a interpretação. Diga bem forte, as coisas que o Espírito Santo traz à minha mente, enquanto eu oro em línguas, é a interpretação. Por isso que quando você ora em línguas, o seu espírito ora, mas a sua mente fica infrutífera. Para que o Espírito Santo comece a comunicar-se com ela. Olha só, João 14, 26 fala sobre isso. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará, lembrar é ativar o quê? A mente.
Então, o Espírito Santo, ele coloca pensamento na sua mente. Vocês estão entendendo isso, gente? Então você está ali orando em línguas. Você orou, pediu, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo sobre essa situação. E aí você começa ali a ouvir a música ungida, um louvor, uma pregação, um trecho da Escritura. Você começa a orar em línguas. E daqui a pouco, na sua mente, começam a surgir palavras, frases, visões. Então você sabe, naquele momento, que a interpretação chegou para você. Pastor, quanto tempo de eu começar a orar em línguas até a interpretação chegar? Eu não sei. Você precisa ficar orando até que ela chegue. Agora eu sei uma coisa, e quanto mais você pratica a oração em línguas, mais rápido isso vai acontecer. Bom, chegou a interpretação. Qual é o passo que você tem? O próximo passo? Anote as suas interpretações, anote. E o último. Anotou? Você precisa julgar de acordo com a palavra. Você precisa julgar de acordo com a palavra. Amém, gente? Receberam alguma coisa aqui hoje? Aprenderam? Tá ok? O que vocês vão fazer com isso agora? Os que praticarem vão começar a crescer nessa prática. Vocês vão começar a saber, vocês vão começar a saber das coisas. Ninguém esconde mais nada de você. Você vai ter, olha irmãos, você, meu Pai. Os empresários desta igreja, por favor, orem em línguas. Senhor, eu fecho ou não fecho esse negócio? Daqui a pouco vai chegar uma imagem, uma palavra, uma visão, uma frase, algo que você vai entender. A resposta de Deus para você é a interpretação. Amém. Vamos colocar em prática um pouquinho? Mesmo sentado, começa a orar em línguas um pouco. Feche os seus olhos. Isso, vai orando em línguas. Senhor Nestor, vem aqui, por favor. Pode continuar orando em línguas. Fique desse lado meu aqui, por favor. Você já sabe o que eu vou fazer. Eu quero que vocês continuem. Mas eu quero que vocês... um pouquinho aqui agora, prestem atenção. Porque nós precisamos praticar estas coisas. Então, o irmão Nestor, que é do Ministério de Intercessão da nossa igreja, ele vai orar em línguas. Vai parar e eu vou interpretar. E nós vamos fluir um pouquinho nisso. Eu quero mostrar para vocês, porque Paulo fala assim: a minha palavra não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Existe demonstração do poder, cura, expulsão de demônio, milagre, mas existe demonstração do Espírito.
São coisas distintas. Amém, senhor Nestor? Você pode continuar orando um pouquinho, mas vamos. Ore no microfone. Amém. Pai, em nome de Jesus, fale com a sua igreja através desse canal que o Senhor mesmo criou. Em nome de Jesus, pode começar. Abashuri canta la manaca la basola rosso sedi canta la liarote di canta la manaca la basola sudi canta la maniaria canta e aliarosso. Amém. Eu criei esse meio que vocês ouviram nessa noite para trazer revelações e respostas para cada um de vocês. E doere canta la basole la mania le cantaria la basuri canta o lor cantaria la manoria. E para vocês fluírem em línguas, interpretações, vocês devem decidir abandonar o raciocínio lógico, porque isso não tem lógica, são coisas do meu reino, então vocês precisam operar pela fé. Ore canta la basole la manori canta la basele canta ore terio le mandiori canta la basola canta la liaria canta yaro. Amém. Porque quando vocês operam pela fé nas coisas do meu espírito, eu posso fazer grandiosos milagres no meio de vocês, grandes respostas chegarão para vocês, grandes revelações alcançarão vocês. Ele a manori canta la mauro sursiria la sursis cateria canto la basoli le ari canta yaro. A mente humana questiona o meu espírito. A mente, o raciocínio, a lógica não pode fluir com o meu espírito. Mas eu preciso que o meu povo flua no espírito da fé aqui na terra. Esse le ala masuli cantaria la cantaria o sur manori canta la manori canta di arete terio lon. Yoro la basoli canta la basele. E eu faço isso para confundir aqueles que são, usando aqueles que não são. Eu faço isso para que os sábios deste mundo não possam entender o meu espírito fluindo no meio de vocês. Ore ala masuli canta la ria canta monoteri dele la rosa sedi canta la ore cansoli manori la manoteria. Não tenham vergonha de se mover com o meu espírito, porque eu estou ensinando estas coisas para vocês. Porque os dias que vocês estão vivendo, essas manifestações estão sendo esquecidas. Eu não quero estas manifestações esquecidas. Esse ala mauro sili canto loria la basuli can yoria manaria la cantiria la sili manoria toia. Muitas igrejas não têm milagres, manifestações, porque eles estão apagando o meu espírito, não querem línguas, não querem interpretação, não querem o meu mover. Eu sou ela masola canta daqui aria la manoria ele sili la basuli canto lolo cantaria bio. Mas se vocês honrarem o meu espírito no meio de vocês, eu poderei fazer grandes coisas neste lugar, assim diz o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Nós vamos crescer. Pode falar. Como você estava falando, você estava começando a falar, ele disse assim, ele vai chamar lá. Eu sei. Não se preocupe, ele vai chamar lá. Ele vai falar. Deus, esses dias nós estávamos numa reunião específica do Ministério de Intercessão. E nós tivemos um momento em que oramos um pelos outros. E nós estávamos fazendo um exercício espiritual, momento de exercitar algumas coisas no espírito. Porque, deixa eu dizer algo para vocês, o sobrenatural pode ser ensinado. Então eu estava ensinando e treinando com o Ministério de Intercessão algumas operações sobrenaturais. E quando nós estávamos fazendo isso, Deus falou algumas coisas para mim a respeito do irmão Nestor, a respeito de sonhos e visões. E o quanto Deus fala com ele através desse meio.
E Deus disse para ele, disse para mim, dizer para ele que ele ficasse tranquilo, porque era Deus falando com ele mesmo. Enquanto eu estava pregando, ministrando, e o Espírito Santo falando para que eu fizesse isso. E eu perguntei ao Espírito Santo quem eu devo chamar. E ele estava falando o tempo todo que era o Senhor. Amém? E ele também estava falando com o Senhor que eu ia te chamar. E a gente combinou alguma coisa antes do culto? Não? Você testifica então isso? Amém? Agora entenda. Alguns de vocês receberam interpretação enquanto ele estava orando também. E se você comparar o que você recebeu com o que eu falei, pode ser que você tenha expressaria de uma outra forma, mas a essência do que foi dito é a mesma coisa. Nós podemos expressar, porque veja, não é tradução, é interpretação. Então, nós podemos comunicar uma verdade de forma diferente, sem alterar a verdade. Fala para quem está do seu lado. Isso é se mover nas coisas do Espírito. Pergunto para essa pessoa: você entendeu? Você gostou? Fala assim: a sua mente pode não aceitar esse tipo de coisa, mas está na Bíblia, é bíblico, é do Espírito Santo. Então, mesmo que a sua mente tenha dificuldade, comece a praticar. Bem? Nós vamos continuar nos próximos cultos praticando um pouco mais isso. Quantos de vocês querem mais isso? Ao ponto que nós vamos fluir como igreja espontaneamente nessas realidades. Não só o pastor, mas outras pessoas também. E nós vamos seguir o padrão bíblico. Não vai ter todo mundo falando ao mesmo tempo, não. Um fala, e o outro interpreta, e os demais ouvem e fazem o quê? Julgam. Amém? Amém. Então, você agora nesse momento pode levantar do seu lugar, vir aqui à frente, ofertar, dizimar. Aleluia. Deus, enquanto vocês estão, podem continuar vindo. Deus quer, entenda isso, é a vontade de Deus. Irmãos, eu fico assim. O mover do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, tem sido deixado de lado por uma parte da igreja. Eu não estou falando desta igreja, estou falando da igreja na terra. E por isso o crescimento da feitiçaria, dos centros espíritas, curas espirituais, porque o ser humano, ele busca pelo sobrenatural. Então, a igreja, o corpo de Cristo, precisa ser treinado para se mover no sobrenatural. Então, a Ebenezer, ela tem como fundamento isso. A palavra de Jesus: errais, não conhecendo o quê? As Escrituras e nem o quê? Vamos, gente, não conhecendo nem primeiro o quê?
as escrituras e nem o quê? Então o que nós temos que conhecer? Primeiro lugar. E depois? Tem que andar junto. Por isso que quinta-feira a gente deu o nome de ensino e poder. Tem que ter ensino, mas tem que ter poder. Amém? Pode ficar em pé. Levante suas mãos. Dê graças ao Senhor.